Então hoje eu quero conversar com você sobre um tema que quase não se ouve falar na Umbanda. Você já ouviu falar na palavra Simiromba? Quem é Simiromba? O que é a falange de Simiromba? É uma falange de Umbanda? Se é uma falange de Umbanda, por que essa falange vem sendo esquecida ao longo do tempo e hoje a gente quase não ouve mais falar dessa falange de Simiromba dentro da Umbanda? Eu quero responder essas perguntas para você, mas para responder, eu quero começar a lembrar que na Umbanda tem muitas falanges de trabalho diferente. Aliás, nós já conversamos bastante sobre as falanges de Umbanda em um vídeo que está no nosso canal no YouTube, chamado Falanges e Falangeiros. Ali a gente fala sobre muitas falanges de Umbanda, a gente fala sobre o processo de formação dessas falanges, que muitas foram sendo trazidas ao longo do tempo pela espiritualidade, que não existiam na Umbanda no começo da Umbanda e que foram sendo trazidas. Nós falamos também nesse vídeo que a formação dessas falanges na Umbanda não é uma coisa estática. Ou seja, é possível sim que novas falanges de trabalho surjam com o tempo. Porque a Umbanda é dinâmica, a Umbanda cresce, a Umbanda evolui, a Umbanda modifica. E quando nós falamos isso lá na nossa conversa, a gente lembrou também que nesse processo, preste atenção nisso, que eu vou repetir uma coisa que nós falamos lá naquela conversa e que é seríssima. Nós lembramos que nesse processo de aparecimento de novas falanges, que é um processo facilitado porque a Umbanda é dinâmica, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque muitas vezes o nosso inconsciente ele é meio traiçoeiro e ele pode interferir. E num determinado momento a gente pode começar, pelo animismo, a receber espíritos que, na verdade, não se comportam daquela forma, não são daquela forma como o nosso animismo, como a nossa mente está colocando naquela figura que a gente está recebendo. E aí a gente começa a criar, entre aspas, falanges que não existem, na verdade, que não são a espiritualidade que está trazendo para a gente. Não é uma nova falange que a espiritualidade está trazendo, é uma falange criada pela nossa mente e pelo nosso comportamento anímico. E aí, a partir daí que a gente começa a receber um espírito daquele e diz, olha, existe essa falange, daí para que outras pessoas se convençam que existe aquilo, é um pulo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós até demos um exemplo de falanges que não existem na Umbanda, mas que tem gente que acha que existe, que já está sendo convencida que existe. Nós já lembramos aqui da falange de piratas e cangaceiros. Ué, mas não existe? Nós explicamos nesse vídeo por que não existe a falange de pirata e cangaceiro. Porque são impossíveis de existirem na Umbanda por um único motivo. Porque, tirando aquela visão romanceada do que é um pirata, do que é um cangaceiro, aquela visão que a gente vê na TV, tirando essa visão romanceada, tanto piratas quanto cangaceiros são ladrões, são bandidos, são estupradores, são assassinos, são fora da lei. E a Umbanda não faz qualquer tipo de apologia a crime. Então, como que a gente pode ter na Umbanda uma falange de estuprador, uma falange de assassino? É porque os piratas e os cangaceiros, eles estão hoje em dia um pouco fora da nossa realidade material. A gente não tem contato com piratas, com cangaceiros, isso aí é coisa mais do passado. Então a gente tende a ter na nossa visão aquela imagem dos piratas e dos cangaceiros não como os bandidos que eles foram, mas sim aquela forma romanceada da TV, Jack Sparrow e outros por aí. Mas seria o mesmo que a gente falar assim, olha, agora na Umbanda a gente vai receber a falange dos traficantes, a falange dos pedófilos. Isso existe, gente? Teria condição de existir na Umbanda a falange dos pedófilos, a falange dos traficantes? Não. E pelo mesmo motivo que não teria como existir a falange dos traficantes e dos pedófilos, não tem como existir a falange dos piratas e dos cangaceiros. São bandidos. E a Umbanda não faz apologia ao crime. Então, isso é fruto de animismo, é fruto da criação mental de pessoas que acreditam. O que não quer dizer que não possa existir marinheiro. Marinheiro existe. Existe cangaceiro? Não, mas existem baianos que se vestem com aquela roupa. E que aí, às vezes, pode confundir na mente do médium. Porque aquela roupa que os cangaceiros usavam é as mesmas que o sertanejo usa, que o baiano usa, aquele baiano lá do interior. Então, às vezes, confunde e as pessoas acham, estou recebendo cangaceiro. Não é cangaceiro, é um baiano que o animismo fala que é cangaceiro. E aí surgem as falanges dos piratas, dos cangaceiros, enfim.
Então, minha gente, por uma simples questão de lógica, se a Umbanda não trabalha com arquétipos de fora da lei, fica fácil entender que essas falanges são fruto da visão romanceada da mente de alguém. E que, infelizmente, acaba se espalhando e daqui a pouco tem um monte de gente acreditando nisso. Mas, enfim, eu dei exemplo aqui de falanges que foram criadas pela mente humana, animicamente. Mas, obviamente, tem também aquelas falanges que não existiam no início da Umbanda e que foram aparecendo com o tempo, trazidas pela espiritualidade, falanges de verdade. Como os baianos, por exemplo, no começo da Umbanda não tinha baiano, não tinha a falange dos marinheiros, não tinha a falange dos Exus mirins. Isso aí foi aparecendo, trazido pela espiritualidade. E isso a Umbanda comporta. Mas assim como falanges aparecem com o tempo, infelizmente, minha gente, agora a gente vai entrar no assunto que eu queria chegar. Infelizmente, por algum motivo, algumas falanges que tinham lá no começo da Umbanda acabaram ficando esquecidas no tempo, foram desaparecendo. Olha o processo inverso, né? Assim como algumas falanges aparecem, outras vão ficando esquecidas. Hoje eu quero apresentar para você justamente isso. Uma falange que hoje em dia é pouquíssimo conhecida na Umbanda, mas que existia lá no começo. Eu quero falar para você da falange dos Simirombas. O que significa Simiromba? Simiromba é uma palavra que, ao pé da letra, ela significa frade. E é a forma como na Umbanda nós nos referimos a São Francisco de Assis, o chefe dessa falange de trabalho, a falange dos Simirombas. Então, lá no início do século XX, tinha uma falange de Umbanda que era chefiada, era conhecida dessa forma, chefiada por São Francisco de Assis. Tem registro disso em livros, tem registro em relatos, tem registro, inclusive, de pessoas mais antigas que conheceram a Umbanda lá mais atrás, no meio do século XX, por exemplo, onde ainda existia o trabalho com essas falanges, e que hoje nos trazem esse conhecimento. Então, essas pessoas dizem que essa falange dos Simirombas executavam trabalhos muito de cura, trabalhos de desobsessão, que hoje nem sempre a gente vê em terreiro de Umbanda, né? Desobsessão. Mas eles faziam trabalho de desobsessão e aconteciam com essa falange presente. Essa falange, como eu disse, ela era conhecida como falange dos Simirombas. Outros nomes também, às vezes, elas passavam a ser conhecidas como falange dos monges. Alguns chamavam de linha de São Francisco de Assis, porque nessa falange trabalhavam espíritos. Olha que interessante. Espíritos que se apresentavam com a forma perispiritual de padres, freiras e monges. A gente tem aqui os nossos caboclos, por exemplo, que se apresentam com a forma perispiritual de índios. A gente tem as nossas crianças espirituais que se apresentam com a forma espiritual infantil. E a gente tinha também essa falange que se apresentava com a forma espiritual de padre, de freira, de monge. E utilizavam lá nos seus trabalhos cânticos da igreja. E algumas pessoas dizem também que, além de cânticos da igreja, eles trabalhavam assim com uma forma, digamos, bem católica de trabalhar. Misturavam aí nos seus trabalhos até a mística medieval. Lembrava alguns cultos da igreja medieval. Devia ser muito interessante. Ué, por que na Umbanda pode ter uma falange de trabalho onde espíritos se apresentem como sacerdotes de outra religião, por exemplo, como padre? Por que na Umbanda pode haver isso? Pode ter isso. Eu tenho aqui uma falange de trabalho e os falangeiros, os espíritos que trabalham nela se apresentam como padre. Pode isso. Pode se apresentar como sacerdote de uma outra religião. Ué, gente, vamos olhar para a nossa Umbanda de hoje. Na nossa Umbanda de hoje, a gente tem a linha do Oriente, a falange do povo do Oriente. Não estou falando do povo cigano, estou falando dos mestres orientais. E muitas vezes esses mestres orientais não se apresentam, por exemplo, como iogues hindus, como monges budistas. Não são sacerdotes de uma outra religião também? Então, lá no começo da Umbanda, a gente tinha essa falange cujos falangeiros se apresentavam como sacerdotes católicos ou como praticantes católicos. E aí essa falange era muito conhecida. Mas com o passar do tempo, o trabalho com esses espíritos foi sendo deixado de lado. E o que se encontra hoje
são menos referências a essa falange na Umbanda e mais referência a essa falange em outros segmentos esotéricos, sabia? Ou seja, ela foi sumindo da Umbanda, mas foi aparecendo em outros segmentos esotéricos, como lá no Vale do Amanhecer, lá no Planalto Central. O Vale do Amanhecer foi fundado por Tia Neiva em meados do século passado, do século XX. Ela hoje está desencarnada, continua sendo a mentora espiritual lá do Vale do Amanhecer, mas lá no Vale do Amanhecer, São Francisco de Assis, Simiromba, ele, além de ser conhecido como Simiromba, ele também é conhecido como Pai Seta Branca, o líder da doutrina toda do Vale do Amanhecer. Segundo Tia Neiva, que foi a fundadora, ela dizia que Francisco de Assis tinha tido uma encarnação ali entre o Peru e a Bolívia e que por isso ele usava também o nome de Seta Branca. Não vou entrar nesse detalhe, não sei se é verdadeiro ou se não é, nunca pesquisamos isso em termos espirituais, mas essa é uma verdade aceita lá no Vale do Amanhecer. E lá no Vale do Amanhecer, em outras palavras, Pai Seta Branca ou Francisco de Assis é o líder daquele segmento que podemos dizer assim, esotérico. Lá ele também é conhecido como Simiromba de Deus ou Simiromba do Grande Oriente de Oxalá. E essa falange, Oxalá, acabei de falar Oxalá, essa falange de trabalho, a falange dos Simirombas, ela é mesmo ligada às vibrações de Oxalá. Nós, por exemplo, em A Centelha Divina, nós consideramos esta falange, a falange dos Simirombas, como uma falange de trabalhadores mensageiros de Oxalá. Como assim? Pelo seu alto nível consciencial, pelo seu alto nível evolutivo, eles são capazes de trazer para dentro dos nossos trabalhos umbandistas vibrações assim as mais sutis, as melhores, as mais elevadas de paz, de espiritualidade, de fé, que são vibrações emanadas de Oxalá, da força Oxalá, do orixá Oxalá. Então eles são mensageiros de Oxalá porque eles trazem para nós em um trabalho, né, com essa falange de trabalho, eles trazem para nós essas vibrações. Inclusive, Simiromba é o nosso patrono espiritual, lá em A Centelha Divina, nos terreiros da Centelha Divina, ele é o nosso patrono espiritual, por isso que ele está sempre aqui comigo, ao nosso lado, é o nosso patrono espiritual. Mas eu falei aqui que esses espíritos são mensageiros de Oxalá, são falangeiros que trabalham sob a vibração de Oxalá, mas eu quero lembrar o seguinte, existem esses falangeiros que trabalham sob a vibração de Oxalá, mas eles não são os únicos. Não são os únicos falangeiros de Oxalá. Tem aqueles outros espíritos que representam diretamente Oxalá, que são aqueles que os filhos de Oxalá, por exemplo, incorporam quando vão receber, assim, Oxalá, está na gira lá, vão cantar para Oxalá, incorporam. São outros espíritos, falangeiros de Oxalá, que representam a vibração, a força daquele orixá chamado Oxalá. Isso aí nós explicamos bem também em uma outra conversa que nós tivemos aqui no nosso canal, que foi a conversa O Orixá na Umbanda. Procura lá que você vai entender o que eu estou falando de um falangeiro que representa a força de um orixá. Então, esses falangeiros que representam a força de Oxalá, nós chamamos de falangeiros de Oxalá. Os Simirombas, nós chamamos, para não confundir, nós chamamos de mensageiros de Oxalá. Mas voltando ao passado, minha gente, nos terreiros onde tinha o trabalho com esses mensageiros de Oxalá, eles atuavam com cura, com desobsessão, com descarga fluídica, com retirada de elementos negativos, e devia ser muito interessante, né, os cânticos, porque eram cânticos suaves, eram cânticos que lembravam cânticos da igreja, cânticos medievais. A Umbanda é maravilhosa, né? A Umbanda é muito rica. O trabalho era feito com reza, com vela, com incenso, e alguns até usavam trajes característicos, como, por exemplo, hábitos de monge, de freira. Enfim, tinha toda uma mística esotérica envolvida. Talvez por isso eles tenham sido bem assimilados lá no Vale do Amanhecer, que tende mais para esse lado do esoterismo. Hoje em dia, a gente não tem muita informação sobre casas de Umbanda que trabalham com essa falange, né? Procurando na internet, a gente encontra aí relato de 2 casas no Brasil, que é uma lá, são lá no Rio Grande do Sul, a gente não sabe quais são as cidades. Uma dessas casas é o Centro de Umbanda de São Francisco de Assis, que foi iniciado por um tenente da Marinha, hoje em dia está com a irmã dele, a gente não sabe até que ponto essas informações são verdadeiras. O outro é a Casa de Oração São Benedito, responsável é o senhor Marcelino Antônio. Enfim,
nesses dois casos a gente não sabe exatamente a cidade. Eu até procurei mais para ver se a gente conseguia descobrir onde são essas cidades para a gente conhecer melhor essa falange de trabalho. Mas os relatos que a gente tem, eles dizem também que era comum naqueles tempos onde tinha o trabalho com essa falange, a falange dos Simirombas, os centros de Umbanda que trabalhavam com eles iniciavam as suas correntes, iniciavam seus trabalhos com a oração de São Francisco. Aliás, na Centelha Divina a gente também faz isso, né? Lá na casa do Caboclo Birajara a gente sempre inicia com a oração de São Francisco, já que ele é o nosso patrono. Então, os relatos ainda são muito vagos. Na internet eu encontrei também um depoimento de uma senhora aqui do Rio de Janeiro, que conheceu, e ela descreve como que era esse trabalho. Eu faço questão de ler para você o relato de mãe Márcia de Oiá. Ela descreve como era esse trabalho. Então eu vou ler para você ipsilíteres, para você entender como que acontecia o trabalho com os nossos falangeiros da Umbanda. Ela diz assim, ó: iniciei-me na Umbanda nos anos 60, ou seja, mais ou menos a metade lá do século XX, né? E conheci pelo menos 4 centros aqui no Rio de Janeiro que trabalhavam com a linha de Simiromba. O primeiro era o da mãe Carmen, que ficava no Encantado, o outro era da mãe Guiomar Reis, no Sampaio, que foi quem me iniciou na Umbanda, chamado Casa de Vovó Maria Conga. O terceiro era o terreiro de Mãe Dalila, que ficava na rua Barão dos Santos Anjos, no Engenho de Dentro, e ainda a cabana de Pai Caetano, que era do meu avô carnal. Então ela cita aqui os terreiros que ela lembra onde aconteciam os trabalhos com a falange dos Simirombas. E ela fala o seguinte: na casa de meu avô, pai Maurício, Simiromba era uma linha de trabalho chefiada por São Francisco de Assis. E ela afirma aquilo que nós falamos agora há pouco. Eram freis e freiras que trabalhavam principalmente com cura. E aí ela continua: a minha avó, mãe Marina, ela trabalhava nessa linha com um frei, que sempre fazia os casamentos da casa. Hoje em dia, nos terreiros de Umbanda, os casamentos são feitos de outra forma. Ou é o sacerdote que faz, lá na casa do Caboclo Birajara, por exemplo, quando tem casamento, quem faz é o próprio Caboclo Birajara. Mas nessa época, quem fazia eram esses freis. E ela continua: este frei, quando incorporado, durante as cerimônias de casamento, ele transformava 2 pétalas de rosa branca em hóstias, que eram dadas aos noivos como se fosse uma comunhão. Vestia-se com uma túnica branca, com um sinal azul, uma cruz azul bordada no peito. E ao ouvirem Salve-se Miromba, os atabaques rufavam. Ou seja, apesar de ser uma linha assim muito voltada para a parte católica, né, para a tradição católica, começava com os atabaques. E se havia caboclo em terra, os caboclos se ajoelhavam para os cânticos de Simiromba e permaneciam ajoelhados até que a entidade chegasse. Então, o ponto de chamada, ela fala aqui que o ponto de chamada de Simiromba era cantado muito lentamente, porque vai naquela vibe, vai naquela vibração, né, dos cânticos medievais, dos cânticos católicos. Eu não sei como que é o ritmo, mas ela fala que o cântico era assim: salve Simiromba, Simiromba vem, vem, vem Simiromba, Simiromba vem, ele vem com a cruz na mão, vem Simiromba abençoar a gente, vem pelas mãos de Deus, vem, vem, vem Simiromba. Algo mais ou menos assim. Você imagina isso? Na nossa mente a gente consegue imaginar isso sendo cantado daquela forma assim bem suave, né? Até aquela cena meio medieval a gente consegue imaginar. E ela fala assim: olha, eu me lembro de mais um ponto que era cantado enquanto éramos abençoados. E o ponto dizia assim: se meus olhos não me enganam, é São Francisco, Simiromba. Me abençoa, meu Pai, no raio do amor, no raio da luz. Se meus olhos não me enganam, é São Francisco, Simiromba. Me abençoa, meu Pai, no amor de Maria com a sua cruz. Dá para ver pelas palavras que era realmente uma falange muito voltada para a liturgia católica, muito voltada para a tradição católica. Hoje em dia, muita gente até tem se interessado em resgatar essa memória. Tem muita gente pesquisando e tentando entender um pouquinho melhor, resgatar, né, para trazer para os dias atuais, novamente, a falange de Simiromba. Isso é muito bom. É bom porque eu acredito, minha gente, eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu acredito que o motivo que fez essa falange de trabalho ficar quase esquecida na mente das pessoas é o mesmo motivo que faz com que algumas outras falanges sejam criadas pela mente das pessoas. Sabe o que é isso? É aquela vontade
inconsciente até, que a maior parte das pessoas hoje tem de trabalhar com espíritos mais agitados, mais glamourosos, espíritos que trazem uma imagem mais de poder, de transgressão, do que de trabalhar com espíritos mais parados, mais zen, com espíritos assim que remetem à reflexão. Então, a falange dos Simirombas, por exemplo, é uma falange tranquila, uma falange calma, espíritos que nos chamam à reforma íntima, que nos trazem instruções espirituais. As pessoas não gostam muito disso. Você vê isso hoje, por exemplo, na linha do povo do Oriente. Apesar do povo do Oriente ser bastante conhecido em muitos terreiros de Umbanda, tem muitos terreiros que não trabalham com o povo do Oriente. Por quê? Porque é aquela gira, aquela sessão calma, zen, e as pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de glamour, as pessoas gostam de agitação, as pessoas gostam de algo que mexa com o seu ego. E é por isso, inclusive, que criam-se as tais das falanges dos piratas e cangaceiros que nós vimos lá no início da nossa conversa. Então, falanges de trabalho como essa, e como a do povo do Oriente também, com o tempo, pela nossa condição anímica, acabam ficando excluídas, esquecidas e sendo substituídas por falanges que, na verdade, até nem existem, como a dos piratas e cangaceiros, porque tem glamour, porque mexe com o nosso ego, porque nos traz a agitação, a dança, o eu sou o pirata, eu tenho poder, coisas desse tipo. Olha como que a nossa mente funciona de uma forma triste. Então, eu acho muito importante a gente resgatar esse tipo de falange, esse tipo de trabalhador. Então, lá na Centelha Divina, por exemplo, nós temos Simiromba como nosso patrono espiritual. E como patrono espiritual de A Centelha Divina, a gente não podia deixar de fazer um vídeo inteirinho falando dele. Nós temos um dia no ano, nos nossos terreiros, um dia no ano em que nós lembramos dele, o dia inteirinho, que é um dia chamado o Dia do Perdão. É uma comemoração que nós fazemos anualmente na nossa casa, que nós refletimos bastante sobre o perdão, sobre ensinamentos espirituais de caráter assim bem elevado, e que normalmente é coordenada pelo preto velho da casa, tio Bento de Assis. Esse preto velho, tio Bento de Assis, que é o preto velho com o qual eu trabalho, é um preto velho justamente que trabalha sob a irradiação de Francisco de Assis. Por isso, tio Bento de Assis. E o tio Bento de Assis, ele coordena esse trabalho do Dia do Perdão, esse trabalho de regeneração moral, de regeneração da nossa consciência. E para esse trabalho, ele nos ensinou, minha gente, uma canção em louvor a Simiromba, em louvor a Francisco de Assis. Eu queria então hoje, ao invés de nós encerrarmos a nossa corrente, ao invés de nós encerrarmos essa nossa conversa com uma canção espírita, que nós sempre encerramos as nossas conversas, eu quero encerrar essa corrente, essa palestra, essa conversa, mostrando para vocês a canção ensinada pelo tio Bento de Assis, a canção ensinada pelo nosso preto velho, lá de A Centelha Divina, em homenagem a Simiromba, em homenagem ao nosso patrono espiritual. Então nós vamos encerrar dessa forma. Que Deus abençoe você e que Simiromba esteja com você agora e sempre, que assim seja. Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba anda devagarzinho, passo a passo segue seu caminho, e a todos que encontra deseja a paz e bem. Simiromba é pura bondade, expressão maior de humildade e de amor pela humanidade também. Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba é o pobrezinho, Simiromba é o menor irmãozinho, pés descalços e a túnica rota é o que possui. E se ganha um pão na estrada, o recebe com as mãos enxagadas, abençoe passando adiante, logo distribui.
Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba é o pai da pobreza, e por ele se tem a certeza. O que vale são os sentimentos aos olhos de Deus. Não importa se é rico ou se é pobre, se tem ouro ou prata ou cobre, nada disso se leva consigo pro reino do céu. Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba anda devagarzinho, passo a passo segue seu caminho, e a todos que encontra deseja paz e bem. Simiromba é pura bondade, expressão maior de humildade e de amor pela humanidade também. Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba é o pobrezinho, Simiromba é o menor irmãozinho, pés descalços e a túnica rota é o que possui. E se ganha um pão na estrada, o recebe com as mãos enxagadas, abençoe passando adiante, logo distribui. Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba, o frade. Simiromba. Simiromba é o pai da pobreza, e por ele se tem a certeza. O que vale são os sentimentos aos olhos de Deus. Não importa se é rico ou se é pobre, se tem ouro ou prata ou cobre, nada disso se leva consigo pro reino do céu. Simiromba, o frade. Simiromba.